os evangelhos do Senhor Jesus, segundo os relatos de Mateus, capítulo de número 8. Vamos ler, queridos, do versículo 1 em diante. Está escrito assim: Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiam. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode me purificar. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fique limpo. E imediatamente ele ficou limpo de sua lepra. Bem, e disse Jesus: Então, olha, não há digos a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e faz a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. E tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. E Jesus disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas mande uma palavra, e o meu rapaz será curado. Pois também sou um homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e o outro vem, e ele vem. E o meu servo faz isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que seguiam: Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente, do Ocidente, e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. No passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai-te, e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora, o servo foi curado. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste, acamada, ardendo em febre. Mas Jesus tomou pela mão, e a febre deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Chegado a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, meramente com a palavra, expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Então, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus respondeu: As raposas têm seus covis, as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E o outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. E replicou-lhe, porém, Jesus: Segue-me, deixa os mortos sepultarem os seus próprios mortos. Então, entrando ele no barco, seus discípulos seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhe Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando, repreendeu o vento, o mar, e fez grande bonança ali. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este? Até o vento e o mar lhe obedecem. E tendo ele chegado a outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram no encontro 2 endemoniados, e saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos, que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritavam: Que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos nos tempos de antes? Ora, andava pastando
não longe deles, uma grande manada de porcos. Então os demônios lhe rogaram: se nos expele, manda-nos para a manada de porcos. Pois ide, ordenou Jesus. E eles, saindo, passaram para os porcos, e eis que toda a manada se precipitou despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, e nas águas pereceram. Fugiram os porqueiros, e chegando à cidade, contaram todas as coisas e o que acontecera aos endemoniados. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus, e vendo, lhe rogaram que se retirasse da terra. E entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para a própria cidade sua. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado no leito, e vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo: este blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que cogitais o mal do vosso coração? Pois qual é mais difícil? Dizer: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta, toma a tua cama e vá para a tua casa. E levantando-se, partiu para a sua casa. E vendo isto, as multidões glorificavam a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Somente até aqui. Amém. Irmãos queridos, hoje eu quero conversar com os irmãos sobre o seguinte tema da palavra de Deus, nessa exposição bíblica dos evangelhos do Senhor Jesus, relatado aqui segundo, irmãos, a história que Mateus nos conta. Mateus aqui, Mateus Levi, era um cobrador de impostos, era um publicano. Dentre eles, eu penso que seria provavelmente o mais, que tinha algumas posses. Provavelmente, aquela história em Lucas 15, onde o Senhor Jesus fala da parábola do publicano, melhor dizendo, da parábola de Zaqueu, da parábola da ovelha perdida, da dracma perdida, do filho pródigo. Aquela parábola aconteceu na casa deste homem aqui, Mateus Levi. Ele era um cobrador de impostos que o Senhor chamou ele para o discipulado. E nesta ocasião, dentro desta mesma leitura que fizemos, pode ver que nós saímos do capítulo 8 e avançamos nos primeiros versículos do capítulo 9. Manifestado aqui neste texto, neste evangelho, o poder e a compaixão do rei diante as misérias humanas. Essa é a nossa situação, queridos. A doença, a enfermidade, a tristeza, a dor, a lágrima, a angústia, é o salário do nosso pecado, morte. Tudo isso leva o homem à morte, à falência. A miséria do homem diante do rei, a compaixão do rei. Jesus, irmãos, quando nós olhamos para o texto de Lázaro em João, a menor frase, o menor versículo na Bíblia, em toda a Bíblia, Jesus chorou. E por que ele chorou? Talvez você não saiba, de ver a incredulidade do nosso coração e o salário do nosso pecado, que é a nossa morte. Deus nos fez para sermos eternos, mas o homem pecou, e através do pecado toda essa nossa miséria começou a ser a nossa aliada, porque caímos, nosso coração se turba, nós entristecemos, ficamos doentes, morremos, carnalmente falando. E agora, depois de pregar o sermão do monte, que é a maior pregação de todos os tempos, feito pelo maior profeta, maior pregador, com o nome dele Jesus de Nazaré, feito no sermão do monte, onde falamos das bem-aventuranças, Jesus está dando provas de que ele é o Filho de Deus, mediante a prodígios, grandes acontecimentos, grandes maravilhas,
Grandes sinais agora, irmãos, que dão atributos que Jesus de fato é o Filho de Deus. Coisas sobrenaturais e extraordinárias estão acontecendo. Após ele mesmo se apresentar como rei, mas não como um rei terreno, mas como o rei da glória, o servo que se fez carne, o rei que se fez servo e habitou entre nós, o bendito que se fez maldito, mas que não perdeu sua coroa, continuou reinando entre o pecado, ou melhor dizendo, acima de todos nós. Depois de esclarecer seus princípios cristãos, lá em Mateus 5, versículo 7, nós vemos agora que Mateus apresenta o poder do rei nos capítulos 8 e 9, louvado seja o nome santo do Senhor. Nós sabemos, queridos irmãos, que agora o próprio Deus está habitando entre nós, o Rei da Glória, e Ele tem pressa em nos socorrer ao ver as nossas misérias, a nossa situação, as nossas fadigas, por causa do nosso pecado. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele agora vai registrar milagres. Mateus vai nos contar grandes milagres que Jesus fez e que dão atributos de que Ele é o Filho de Deus. E estes milagres, eles têm um tríplice propósito, muito simples de entender: compaixão pelo homem, de ver a miséria em que nós estamos, a tragédia que aconteceu com todos nós, e o fruto e o salário dos nossos pecados, que nos levam a estarmos doentes, acamados, de coração tristes e de pensamentos nécios. Jesus agora se compadece, e a isso ele precisa, irmãos, ao cumprir as profecias que nós olhamos para Isaías, dentre outros, para cumprir essas profecias, ele precisa demonstrar uma verdade salvadora. E Jesus não só demonstrou, mas ele também fez com que todos que estavam ali presenciando creram que ele era o Cristo, o da glória, o Cristo, Jesus Nazareno, Filho de Deus, o nosso Salvador. Ele demonstra sobre nós aquilo que acabamos de ler aqui, o seu poder sobre as doenças, seu poder sobre a natureza, irmãos, que nós olhamos quando a tempestade se forma. Ele vai mostrar também, demonstrar o seu poder sobre aquilo que ele mesmo criou, os mares, as árvores, as montanhas, as águas e tudo que nós vimos. Ele vai demonstrar o seu poder sobrenatural, quando ele levanta mortos, ressuscita mortos, vai demonstrar o seu poder sobre a morte e sobre o pecado. Louvado seja o nome santo do Senhor. E vejamos esse texto que nós acabamos de ler, como aprender com cada um desses milagres. Primeiro, no versículo 1 ao 4, nós vemos a cura de um leproso. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões seguiram, e eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode me curar. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero, fique limpo. Imediatamente ele ficou limpo de sua lepra. E disse-lhe então Jesus: olha, não digas a ninguém, mas vá, mostre-te ao sacerdote e faze a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Aqui, irmãos, o leproso era, como nós já falamos aqui, considerado um imundo. E ele precisava sair pelas cidades, apregoando pelas ruas: maldito, maldito, maldito. Uma verdadeira humilhação e vergonha. E nele estava uma culpa, irmãos. Na culpa, o pecado. Era resultado do seu pecado. Assim a religião via. Ele está assim porque está condenado por Deus. O pecado está sobre ele, Deus está o condenando, é a justiça de Deus, ou o pai, ou ele, ou tem sobre ele uma maldição hereditária. E ele está desta maneira porque o próprio Deus ordenou, e ele, irmãos, era obrigado a viver separado dos demais para não contaminar. Mas quando Jesus se aproxima deste homem, não fez como os religiosos. Jesus não expulsa ele. Jesus não manda que ele se afaste, muito pelo contrário, mas se aproxima ainda mais, toca-o, cura-o e lhe permite uma saúde perfeita.
Jesus, em outra palavra, o legitima a sua volta para casa, a família, o convívio social e religioso. Ele não podia mais estar dentro de um templo adorando o Senhor. O pecado aqui, irmãos, a lepra, melhor dizendo, é representada pelos nossos pecados. Os nossos pecados que nos deformam diante do Senhor. A lepra, ela nos deforma, ela afasta de nós as pessoas, ela afasta nós de Deus. A lepra, ela deforma as cartilagens do nosso rosto, como orelha, como o nosso nariz, os lábios, as cartilagens, esta parte mais frágil dos olhos. O nariz, irmãos, vira só um buraco, e assim é o pecado, irmãos. O pecado nos deforma diante do Senhor. Nós estamos conformados à imagem e semelhança de Cristo. A partir do momento em que nós reconhecemos a obra da cruz, o Espírito Santo faz parte da nossa vida agora, e Ele vai nos alinhando de acordo com a palavra de Deus, e passamos a sermos mais parecidos com Jesus Cristo. As tipologias de Cristo também estão em nós. Os nossos comportamentos agora apontam para Cristo. Mas quando começamos a praticar o pecado, até às vezes famílias são dizimadas pelo poder do pecado, perdemos a comunhão com a igreja, perdemos, irmãos, infelizmente somos expulsos da nossa própria casa, até do convívio social. Assim como a lepra fazia com que o ser humano perdia a sensibilidade da sua pele, os inúmeros pecados que praticamos também praticam a mesma coisa em nós, irmãos. De repente, hoje é só um palavrãozinho, amanhã eu só estou assentado com uma pessoa ali que não gosta de Deus, ele é meu amigo, eu vou até a esquina ali, é só um golinho, é por amizade, prova aí, é só um pouquinho, olha, é só um trago, é por amizade, faz aí, nós queremos rir, daqui a pouco está viciado, viciada, ou seja, perdeu a sensibilidade. E o pecado faz isso em nós. Como você tem tratado os seus filhos? Será que nós temos ensinado os nossos filhos que assim como o leproso perdeu a sensibilidade da pele? E o toque, irmãos, era como eles testavam se a pessoa estava leprosa ou não. Uma mancha na pele. Logo se pegava uma água quente, despejava na pele. E se ele não sentisse dor, poderia ter a certeza, está leproso. Assim o pecado. Quando nós temos uma vida de pecado, é isso que acontece. Perdeu a família, o casamento foi destruído e começou com o quê? Uma bebida, um palavrãozinho, uma amizade. Daqui a pouco a esposa não serve para mais nada, o marido também não serve para mais nada, sua família não é mais importante. Aqui o leproso está representado pelos nossos pecados, irmãos. E ele deforma, ele perde a sensibilidade, afasta as pessoas, deforma o nosso caráter diante da sociedade, diante de Deus. Quem é aquele que pregava, orava, tocava o instrumento, orava, testemunhava, falava de Jesus, agora está longe do convívio social da igreja, perdeu o sentido da vida. Mas Jesus se aproxima dele, não para condená-lo, mas para limpá-lo. Se esta noite você veio aqui como esse leproso, o Senhor não está aqui para te condenar, mas para te alertar, para dizer arrependa-se. Você está vendo quanto mal isso está causando sobre sua vida? Quantos males está causando sobre sua vida esse teu comportamento? Abra os teus olhos. O Senhor Jesus está nos ensinando, irmãos. Não tenho visto muito acontecido sobre isso. Pessoas que não dão valor à voz do Senhor, não dão ouvidos. E quando elas vão acordar, estão longe do Senhor, perderam a sensibilidade do pecado e começam a ser coniventes com coisas erradas, perdem sua família, perdem o cargo na igreja e o mais importante, perdem a presença de Deus, se lançam nas trevas. Mas o Senhor Jesus está aqui esta noite, assim como estava na presença do leproso,
para transformar a sua vida. Ele está se aproximando de você para legitimar a sua volta para casa. Louvado seja o nome santo do Senhor, e dizer: volta, filho, volta, filha, se arrependa dos seus pecados hoje. Jesus continua tendo misericórdia, com compaixão, olhando para as nossas misérias. Louvado seja o nome santo do Senhor, olhando para nós com compaixão, olhando para os nossos defeitos e os nossos pecados. Na cura do servo do centurião, no versículo de número 5 ao 13, tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, e ele está de cama, sofrendo horrivelmente. E Jesus disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, eu não sou digno de que entre em minha casa, mas apenas manda uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também sou homem sujeito à autoridade, tenho soldado as minhas ordens, e digo a este: vai, ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e o meu servo faz isto, e ele faz. Bem, Senhor, ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E digo que muitos virão do Oriente, do Ocidente, tomarão lugares até a mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, mas ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, e haverá ali choro e ranger de dente. Então disse Jesus ao centurião: vai-te, e seja feito conforme a tua vontade, tua fé. E naquela mesma hora, seu servo foi curado. Aqui o Senhor Jesus está dizendo uma fé emprestada, um adjetivo de uma comparação do povo que se titula como Jacó. Vejamos do finalzinho da frase, diz assim: digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino do céu. Ou seja, terão nome de crente, só estarão diante de Deus por causa da lei, para se aparecer, para se rotularem, só terão aparência, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá ali choro e ranger de dente, ou seja, fé emprestada. E quando ele diz assim: nem mesmo em Israel, ouvindo isso, admirou Jesus: nem mesmo, afirmo, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel achei tanta fé. E Jesus veio justamente para o povo de Israel, mas os seus não aceitaram, e eles tomavam para si o título de filhos de Abraão, filhos do reino, mas que eles seriam lançados fora. Por quê? Porque não reconheceram Jesus como seu pastor, não reconheceram Jesus. Quanto crente está aí, irmão, fazendo isso, diante de um púlpito desse, em nome de Jesus, com uma plaquinha aqui atrás: em nome de Jesus, cantando no inário, numa harpa, num louvor cristão, em nome de Jesus, talvez aqui na frente: Deus é amor, isso, aqui é a casa de Deus, título de crente, carregando uma Bíblia sobre os braços, mas não tem uma fé genuína. É isso que Jesus está dizendo, uma fé emprestada. Vive só em busca de milagres, fé emprestada. Vive por aí como um crente repetindo o que os outros falam, igual papagaio. Não examina as escrituras, isso é fé emprestada. Jesus diz: eu vim para os meus, mas os meus não quiseram, rejeitaram a graça, porque colocaram obras, a lei, impondo sobre homens. Não estão com o seu coração preparado para ouvir a mensagem cristocêntrica e querem ouvir falar sobre sua vida. Não estão interessados em aprender do Senhor, que é manso, humilde, simples de coração. Esta leitura deste versículo, ela começa de trás para frente. Por isso que Jesus olhou para o centurião e disse: centurião é romano, irmãos. Era justamente aqueles que perseguiam Jesus. Mas o centurião aqui, mesmo sendo romano, ele estava crendo, ele estava crente, ele sabia em quem tinha crido. Ele sabia que era Jesus Cristo, mesmo não tendo nascido em Israel e sabendo que Jesus não veio para eles. Eles eram considerados gentios,
Mas mesmo assim, ele estava no seu coração com uma fé genuína, não uma fé emprestada que contaram para ele. Ele sabia quem era. E a resposta de que ele sabia quem era, ele está dizendo: o Senhor, no versículo de número 9, de 8, ele diz assim: o centurião respondeu: Senhor, eu não sou digno de que entre em minha casa. Porque ele reconhecia que Jesus era santo, Filho de Deus, o Cristo da glória. E hoje nós que somos crentes, irmãos, tem muito crente por aí exigindo o milagre de Deus. Olha, se o Senhor não fizer um milagre na minha vida, nunca mais eu volto na igreja. Olha, Deus não fez obra porque Ele não me ama. Que conversa é essa, irmãos? E tem gente daqui de cima pregando isso. Deus vai provar para você o quanto te ama, fazendo isso, fazendo aquilo, abrindo porta. Mentira do diabo, irmão. Isso é heresia, é blasfêmia contra o Espírito Santo. A Bíblia diz que o amor de Deus não está exemplificado a partir daquilo, das bênçãos que nós recebemos. Não, não, irmãos. O amor de Deus está exposto à maior compaixão, a maior expressão de amor de Deus para conosco, está no corpo do seu Filho Jesus Cristo, na cruz do Calvário. Louvado seja o nome santo do Senhor, bendito seja Deus. O centurião é prova disso, mesmo ele sendo romano. Ele reconheceu que não era digno de receber o Senhor dentro da tua casa, e nós também não somos dignos. Nós não estamos aqui recebendo a palavra de Deus. Jesus não morreu porque nós temos direito, não, irmãos. Tem gente que até ora desse jeito: Senhor, agradeço o Senhor pelo direito da vida eterna. Que direito é esse? Nós não temos direito algum. O único direito que nós temos é de ser esquecidos por Deus, deixados de lado porque pecamos e erramos, negamos o Senhor com as nossas atitudes. Mas Ele, por graça, irmão, graça de Deus revelada ao homem, não te dá direito, te dá herdade. Se herdamos, irmãos, algo do Senhor, somos co-herdeiros em Cristo. É Ele o dono da herança. A salvação está em Jesus, a vida eterna é Jesus. E se herdamos a vida eterna, é porque nós herdamos como co-herdeiros em Cristo. E não é direito, graça não é mérito, é desmérito, não é merecer, é presentear. Graça, o perdão de Deus, a salvação é o dom gratuito, a vida eterna é dom gratuito de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja Deus. Nós somos exatamente como o centurião, irmãos, somos gentios. E se herdamos em Cristo Jesus, não somos dignos, nem merecedores. É dom de Deus, é presente de Deus, Ele visitar o nosso coração, ter em nós o nosso corpo, é templo do Senhor, o nosso coração e a nossa vida é altar para Deus, é Cristo em nós. Louvado seja o nome santo do Senhor. E não somos dignos do Senhor. Se recebemos, é por graça, bondade e misericórdia. Louvado seja Deus. E esse centurião reconheceu que não era digno de Jesus, e pelo servo que sofria paralisia, mas ele não se sentiu digno de receber o Senhor e rogou que curasse à distância. E Jesus admirou sua fé e atendeu o pedido. Imediatamente ficou curado. A fé honra a Jesus e Jesus honra a fé. Fé não é apenas acreditar que Jesus pode, mas também que Jesus quer fazer. E quando nós exercemos esta fé genuína, irmãos, quando reconhecemos que não somos dignos do Senhor, que não é o nosso bem feito, não é ser um bom homem, um bom pai, um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, um bom pregador, é arrancar literalmente esta palavra eu sou bom e colocar bom é o Deus soberano, Ele é bom, sua bondade me alcançou. E por que Ele é bom? Porque Deus é bom, porque nos enviou o seu Filho, mesmo nós não sendo dignos de recebê-lo. Louvado seja o nome do Senhor. Mesmo eu não sendo digno,
digno de receber o Senhor Jesus. Ele me enviou o seu Filho, por isso Deus é bom. Louvado seja o nome santo do Senhor, porque eu reconheço que não sou bom. Bom é o meu Deus que enviou o seu Filho, não para que eu tivesse dinheiro, não para que eu tivesse filhos, não para que eu fosse bem resolvido financeiramente, não. Ele é bom porque mesmo eu sendo indigno, Ele me deu o seu Filho de presente na cruz para me salvar. Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja Deus. Mesmo sendo gentios, nós recebemos o Senhor, oh aleluia, de presente, que é a vida eterna em nós. Um dom gratuito de Deus é a vida eterna. Oh, glória ao nome santo do Senhor. Bendito seja Deus. Isso é evangelho, irmãos. Isso é palavra de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. É a própria palavra nos colocando nos nossos devidos lugares. Oh, aleluia. Louvado seja Deus. Aos pés da cruz, olhando para Deus, dizendo: eu não sou digno do Senhor. Eu não sou digno de ser a igreja. Eu não sou digno de ser o altar do Senhor. Eu não sou digno de ser o templo do Senhor, mas mesmo indigno, o Senhor me presenteou de graça. O dom gratuito do Senhor é a vida eterna. Louvado seja Deus, bendito seja o Senhor. Então, fé não é apenas acreditar que Jesus pode, mas também que Jesus quer fazer. Por que Ele quer fazer? Porque reconhecemos, o nosso coração é submisso, Senhor. Vai, Senhor, por favor. Eu preciso do Senhor, eu não mereço, eu não sou digno, mas eu preciso, e Ele quer fazer. O Jesus que eu conheço, que é o bíblico, não é um Jesus evangélico, não é um Jesus gospel, é um Jesus bíblico que está sendo pregado aqui esta noite. Ele quer salvar você, Ele quer agir sobre sua vida, Ele quer curar você, Ele quer transformar, Ele quer arrancar os seus vícios, perdoar os seus pecados. E não é escrever uma nova história quando você ouve por aí, não. A Bíblia é bem clara que Ele escreveu a nossa história e contou todos os nossos dias. Já está escrito, basta nós começarmos a viver a história que Ele mesmo escreveu. Louvado seja o nome santo do Senhor, bendito seja Deus. Portanto, nós olhamos, por exemplo, no versículo 14 e 15, irmãos, aqui é um sábado. Jesus, chegado à casa de Pedro, viu sogra desta camada ardendo em febre, e Jesus tomou pela mão, e a febre deixou, e ela passou a servi-lo. Aqui, mesmo sendo um sábado, irmãos, era o seu dia de descanso. Jesus atende os aflitos e dá prioridade aos que sofrem. Quando ele chega à casa de Pedro, ele se compadeceu, o rei se compadecendo da miséria humana. Essa mulher está doente, com uma febre. Naquela época a febre matava muito. Sua sogra estava acamada e estava ardendo em febre, e Jesus tomou pela mão e deixou ela curada. E as curas de Jesus eram instantâneas e completas, e nenhuma enfermidade podia resistir a Jesus. E você vê que Jesus não tem dia. Essa é a história de que sábado foi feito para o descanso, então você não pode trabalhar, então você não pode fazer nada. Irmão, nós somos seguidores de Jesus, não do sábado. Nós seguimos Jesus, não uma religião. Tudo se cumpre em Jesus. É muito fácil de entender essa história de sábado, irmãos. Tudo se cumpre em Jesus Cristo. Se Ele é o meu descanso, por exemplo, sábado maior que Jesus? Ou Jesus é maior que o sábado? Jesus é maior que o sábado. Jesus ainda vai citar um exemplo mais para frente. Poxa, mas vocês não dão a comida aos animais ou eles morrem de fome? Nós precisamos entender isso, que tudo se cumpre em Jesus. Não adianta deixar práticas do judaísmo, algumas de lado, e viver honrando o sábado. Vamos citar o texto de Ezequiel, um versículo isolado, e vamos falar que agora nós temos... Não, irmãos, temos que ver que aquilo ali é lei. Estavam sobre a lei, e a lei se cumpre em Jesus Cristo. Ele é o nosso descanso na segunda, na terça, na quarta, na quinta, no sábado, no domingo. E se Jesus vier num dia de sábado, como você vai fazer? Ele é tudo para nós, irmãos. Tudo se cumpre em Jesus. Ele é maior que o sábado. Louvado seja o nome santo do Senhor.
Ele é maior que o sábado, Ele está agindo, Ele não tem hora, não tem dia para mover as coisas sobre a nossa vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. No versículo 16 e 17, nós vemos Ele libertando cativos, curando enfermos. Chegado a tarde, trouxeram muitos endemoniados, e meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos que estavam doentes, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as enfermidades e carregou as nossas doenças. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele acalma a tempestade. As tempestades são inevitáveis, inesperadas, administráveis. Ele chegou para todos. As crises, irmãos, chegam para todos nós, mas mesmo como a crise, a enfermidade chegou para aquelas pessoas, também chegam para nós. Jesus também se manifesta com o seu poder. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele continua agindo, acalmando a tempestade sobre a nossa vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quantos que aqui estão talvez atravessando grandes dificuldades sobre sua vida, com grandes tempestades sobre o seu lar, sobre a sua casa, sobre sua família. Eu quero encorajar os irmãos que aqui estão enfrentando, primeiro, adverti-los que a enfermidade, as tempestades, as tribulações são agendas de Deus para nos aproximar ainda mais do Senhor, para que nós possamos ter comunhão com Ele, para que a nossa fé possa ser posta em ação. Louvado seja o nome santo do Senhor. É justamente na sua enfermidade que Deus vai glorificar o nome dEle sobre sua vida. É justamente sobre os levantes de tempestade sobre sua vida que Jesus vai glorificar o nome dEle sobre sua vida, sobre as suas tempestades. Creia tão somente e verás a glória do Senhor. Louvado seja Deus. Assim como a ressurreição da filha de Jairo, Jesus tendo poder sobre a morte, nós também estávamos mortos e ainda estamos mortos, e mortos em delitos de pecados. Mas se temos vida, o próprio Jesus diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se estamos mortos e mortos em delitos de pecado, não é a minha vida, porque ela não existe. Este meu eu, esta minha vida, precisa estar na cruz, assim como Cristo. Eu preciso ser crucificado, o meu eu. Ele diz assim: todo aquele que quer me seguir, negue a si mesmo, tome sua cruz. Ou seja, esse meu eu, esse a si mesmo, precisa ir para a cruz. E nós vivendo agora a vida de Cristo, sepultando o meu eu, o nosso eu, para termos liberdade com o Senhor, ter acesso a Deus. Esse meu eu precisa, esse velho Adão precisa morrer, para que o novo Adão, que é Cristo, viva em nós. Louvado seja o nome santo do Senhor, bendito seja Deus. E então Jesus ressuscita caminhos em nossas vidas, como aflições. Quando Ele está conosco, a morte não tem a última palavra. Mesmo a enfermidade terrena, a morte humana, assim como a morte e a enfermidade espiritual, Ele tem poder sobre ambas as partes da nossa vida. Seja a sua necessidade, irmãos, que está aqui como enfermidade, humanamente falando, materialmente falando, ou se você se sente como morta espiritual, afastado do Senhor, Jesus tem poder para tirar você de qual seja a sua circunstância, ou uma dor física, ou uma enfermidade física, ou uma enfermidade espiritual, ou uma morte espiritual. Jesus está dizendo que Ele tem poder sobre ambas as enfermidades, sobre ambas as mortes. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele tem poder sobre a morte, Ele tem poder sobre as enfermidades, Ele tem poder sobre a vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. E Ele está aqui esta noite para reavivar você, para levantar você, para salvar você. Louvado seja o nome santo do Senhor. Bendito seja Deus. Para encerrar, acontece a cura dos 2 cegos, e assim Jesus, por compaixão, atendeu o pedido de 2 cegos e o curou, e Ele atende o clamor dos seus fiéis, e com uma fé, que estavam com uma fé inabalável. Louvado seja Deus. Devemos nos aproximar de Jesus com plena certeza de fé, e sua compaixão, seus limites, seu poder é incomparável. Assim como ouvimos o Evangelho ser pregado esta noite, muitos olhos aqui foram abertos, muitas comichões dos ouvidos foram arrancados,
Pessoas que vieram aqui cheio de dúvidas, de incertezas, aonde o pecado estava quase te laçando, aonde as armadilhas de Satanás quase estavam te laçando, teu casamento estava passando por um perigo. Hoje o Senhor está abrindo os teus olhos e lembrando você que o pecado, assim como a lepra nos deforma, a mão que está estendida sobre sua vida não é a minha. Não estou aqui para dizer, vá em paz para sua casa e seja concebido o teu pedido. Não, não. Mas dizendo, ouça a voz do Evangelho, que é a palavra do Senhor, a palavra viva, que não é aquela que sai da minha boca, como está o estalo na minha cabeça, falar o que você quer ouvir, não, mas com uma mensagem cristocêntrica do Evangelho, dizendo, Jesus quer te salvar, louvado seja o nome do Senhor, Ele quer te salvar das garras do diabo, do poder do pecado, e da ira futura que está para sobrevir sobre esta terra, louvado seja o nome santo do Senhor. Ouça a voz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Deus seja louvado, amém.